Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber todas as novidades aqui no canal. Chegue junto e faça parte da comunidade SBTV. Começando com informação em relação à base do nosso tricolor de aço, que infelizmente foi superada pelo Camaçariense na final da Copa Salvador Sub-15. O Sub-14 acabou perdendo essa final por 2-0. Tomara que eles se recuperem e possam, se reerguer nos próximos torneios e que eles sejam campeões dos respectivos títulos disputados. O Tricolor de Aço também publicou aqui uma nota de solidariedade, aos familiares e amigos da jovem Gabriela Anelli. Ela que foi vítima de uma tragédia, estilhaços de vidro acabaram tirando a vida em uma confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo no jogo das equipes no Brasileirão na última rodada. O Bahia clama por um basta em relação à escalada de violência no futebol brasileiro. Somente nos últimos dias e semanas tivemos episódios lamentáveis como bombas arremessadas ao gramado, jogador agredido e pedras contra carros de atletas. Até hoje, o atentado ao nosso ônibus há quase um ano e meio segue sem punição. Bahia, Clube do Povo, é o que informa aqui o Tricolor de Aço em nota. Enfim, a lamentação a Gabriela Anelli e o protesto por um basta. O Tricolor de Aço já foca na Copa do Brasil, e o Renato Paiva comandou um treino, o último treino, se eu não me engano, no caso, desse confronto. Acho que amanhã tem outro treino, mas enfim. Após exibição de vídeos no auditório e pré-treino na academia, os jogadores foram a campo. A primeira atividade com bola foi o treino tático com a escalação da provável equipe titular. Depois, 2 treinos técnicos, o primeiro com situações de ataque contra defesa em lances 3 contra 3 e o outro foram 2 equipes com 7 jogadores. Em transição, informação legal, importante, atletas Biel, Jacaré e David Duarte treinaram na academia e depois desceram para o campo. Já o goleiro Danilo Fernandes ficou apenas na academia. O Meia Cauli realizou atividades na academia do clube. O Bahia volta a treinar na manhã da terça-feira, então ainda tem mais um treino amanhã e, é claro, a viagem para Porto Alegre em voo fretado. Teremos aqui 3 partidas importantes ao longo da semana. Quarta-feira, 7 da noite, contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Quinta-feira, 3 da tarde, pelo Brasileirão Sub-17 contra o Goiás. Brasileirão Sub-17 fora de casa. E domingo, contra o Atlético Paranaense fora de casa, às 6h30 de um domingo, dia 16. Tá? E o Bahia, com 13 pontos em 14 jogos, como informa a página SC Bahia Números, segue pontuando abaixo da linha que projeta o Z4. Dito isso, porque o Bahia não está na zona, que a pontuação do 17º colocado está estagnada desde a 11ª rodada. O Goiás tem a pior pontuação de um 17º na história, empatado com o Cruzeiro de 2019. Então é algo muito importante. O Bahia, apesar de fazer uma péssima campanha, tem contado com os adversários que também fazem uma campanha pior, em relação à história do Brasileirão, que costuma ter dados estatísticos estáveis em relação às projeções que são feitas ano a ano. Então, cabe ao Bahia quebrar as estatísticas e vencer os próximos confrontos para respirar e buscar uma estabilidade na Série A. Porque esse momento é de duras críticas, de realmente ligar o alerta para brigar para não cair, brigar pela permanência na Série A. Luciano Juba, assunto polêmico hoje, gerou muitas interpretações, muitas situações em relação ao Bahia, ao esporte. E aí, o Lula Bonfim, do Bahia Notícias, trouxe aqui um tweet, um comentário que gerou aqui 3 interpretações e 3 possibilidades, mas vamos lá. A primeira, ele fala o seguinte: não sei quem está mais doido, o Bahia que ofereceu 4 milhões de reais por um atleta que será dele em 50 dias, ou o Sport que recusou 4 milhões de reais por um atleta que vai sair de graça em 50 dias. Aí o Cássio Zirpoli, jornalista com muita credibilidade, lá de Pernambuco, tem o portal dele, o blog do Cássio Zirpoli, tem muita credibilidade também em números e em estatísticas, disse o seguinte, que ele vê um pouco diferente. Certo o esporte, porque o retorno técnico dele em 10 jogos pode ser determinante sobre 2024, com muitos milhões a mais, com relação à cota de TV e investimentos. E certo o Bahia, porque precisa se reforçar imediatamente no Brasileirão e dinheiro nesse sarrafo deixou de ser o problema. Já o Fred Figueiredo colocou o seguinte: os 4 milhões seriam uma compensação bem razoável para um clube que perdeu um grande ativo de graça, e o negócio para o Bahia ficaria menos perfeito.
Agora é esperar que o Juba seja produtivo nesses últimos 10 jogos e que seu substituto seja contratado, porque será preciso. Muitas pessoas acharam que o Sport errou, outras que o Sport acertou. Eu acho que, enfim, acho que o Sport poderia ter seguido o atleta, acho que é uma grana que faria bem ao Sport, mas observando pelo lado da agremiação, o Juba pode entregar muito mais em relação ao poderio técnico dentro de campo. Resta saber se isso será efetuado na prática. E o Luciano Juba, como informou Pedro Maranhão, pode até comer a bola nesses próximos 50 dias, mas eu teria aceitado os 4 milhões. Opinião: valor bom para trazer uma ótima peça de reposição no mercado sul-americano. O Sport recusou. E aí o pessoal perguntou o seguinte: se Juba for ao Bahia após o término do contrato, já teria acabado o prazo de inscrições para a Série A? Se sim, será que Juba vai escolher jogar a Série B novamente no próximo ano? Tô achando que ele prefere renovar com o Sport e ter certeza de jogar a Série A no próximo ano. Algo bem louco que ele falou aqui, o Anderson, mas abre a interpretação do seguinte: o Juba poderá jogar esse ano na Série A? O clube baiano tem um respaldo da CBF para a realização. Porém, a entidade máxima do futebol teria dado outra resposta ao Sport. Temos um impasse a aguardar. Lembrar vocês, gente, o Bahia tem uma resposta junto à CBF, como informou Ulisses Gama do Bahia Notícias em uma matéria muito importante, de que o Tricolor tinha assim um respaldo de que o Luciano Juba poderia atuar na próxima janela, na próxima situação, no caso, não é janela, né? Porque ele vai chegar depois da janela, mas poderá atuar sim no segundo momento de ano, já que ele sairia do Sport para o Bahia e atuar em uma Série A de Brasileirão, né? E aí resta aí aguardar essa situação ser definida, afinal muitas polêmicas quanto a esse assunto. O Diego Firmino trouxe a informação de que o Eric Belé e o Luigi, ambos do Sub-17 do Palmeiras, estão despertando interesse de clubes europeus. O Grupo City é um dos interessados e em breve pode fazer uma proposta para levar a dupla, né? Além deles, no caso, o Grupo City fez uma proposta para adquirir o Allen Obando, jogador de futebol do Barcelona de Guayaquil e da seleção Sub-17 do Equador. O clube já está avaliando ela e, caso aceitasse, ele ficaria com ele até completar 18 anos de idade, tá? Então, o Allen Obando tem 17 anos, já atuou aqui, inclusive, em 2 partidas no ano passado. Não tem números específicos aqui do pessoal do Gol, mas é uma joia da base do Barcelona que pode, inclusive, aparecer em algumas situações. Jogou os 90 minutos contra a Argentina em um amistoso e o Equador venceu por 3-1, inclusive com um gol dele nessa situação de jogo, tá? Então, existe uma proposta pela promessa equatoriana, o Allen Obando. Ele faz aniversário no dia 13 de junho, inclusive. Então, ele ficaria até o ano que vem no Barcelona e aí poderia ser negociado ao Grupo City. E aí, o que é que tem a ver com o Bahia? Essas peças poderiam ser realocadas no Bahia, na base do Esquadrão de Aço ou no elenco profissional do time para ganhar respaldo, para ganhar rodagem e aí, né, definir o seu futuro ou, é claro, ir para a Europa, para os Estados Unidos e outro destino que o Grupo City tenha em mente. Quantos reforços devem chegar? O Bahia negocia com o Adriel, segundo Ulisses Gama, GE e outros portais. Então seria um goleiro. Lateral esquerdo deve ser negociado também com o Bahia. Gilberto, inclusive, já está no site aqui do Bahia, lateral direito Gilberto, sem o seu número ainda, mas deve ser mais um reforço aí em relação à lateral esquerda. Só aí seriam 2 reforços. Contando com o Gilberto, 3. Contando com o Juba, 4. E aí, lembrando lá do que o nosso querido amigo Ivan Dias Marques, do Canadá do Senna, informou, seriam 8 reforços aí, em média, que o Bahia traria. Ou seja, o Bahia pode contratar mais na minha visão, um atacante, um centroavante, nesse sentido aí, já que o Juba não vai poder vir nesse momento. Então, a tendência é o Tricolor de Aço contratar mais um centroavante, contratar um atacante e buscar também o meio-campista para uma eventual saída do Cauli, já que o Daniel também foi negociado com o Fluminense, acabou rescindindo o contrato e foi, né, de forma livre ao mercado para a equipe carioca. Então, de 7 a 8 nomes devem chegar nessa janela. É claro, contando com o Juba na próxima situação que ele chegar ao Esquadrão de Aço. Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.